Senhores senadores e senadoras, inscrita em seguida. Telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, quero cumprimentar a senadora Vanessa por mais um importante pronunciamento que faz. Mas, senhor presidente, 2 registros quero fazer nesta manhã de quarta-feira. Primeiro, o registro aqui do lúcido artigo publicado na secção Tendências e Debates da Folha de São Paulo da última terça-feira, quando o ex-presidente Lula faz um desabafo sobre sua indignação contra os abusos que estão sendo cometidos contra ele por parte daqueles que tentam, de todas as formas, incriminá-lo na Operação Lava Jato ou provar, sem sucesso, qualquer outro crime cometido por ele. Diz o presidente Lula: estão à procura de um crime para me acusar, mas não encontraram e jamais encontrarão. Fecha aspas. Para o presidente Lula e para nós também, essa verdadeira caçada judicial contra ele e vários outros nomes do nosso próprio partido visa não apenas a destruí-lo, mas condenar o projeto político que Lula, que o PT representa, de um Brasil mais justo, com oportunidade para todos. Quero aqui, senhor presidente, mais uma vez aqui ressaltar, nós não estamos aqui nos posicionando contra a investigação. Pelo contrário, é sempre bom lembrar que se tem um partido, tem um governo que não teme investigações, é o PT e foram os governos do PT. Até porque sempre apoiamos e fomos capazes, como nenhum outro partido, antes ou depois, de cortar, inclusive, na própria carne. Como lembra o presidente, repito, no lúcido artigo que ele publicou nesta terça-feira, na secção Tendências e Debates da Folha de São Paulo, diz o presidente Lula: nós combatemos a corrupção na prática. E é bom lembrar que foram nos governos do PT, sim, que mais se avançou nos instrumentos de combate à corrupção e à impunidade, porque foram nos governos do PT que mais se avançou rumo ao respeito e à autonomia do Ministério Público, os investimentos na Polícia Federal. É sempre bom lembrar que foram os governos do PT que engavetou aquela prática viciada, fisiológica, de não nomear os primeiros da lista, os escolhidos pelos procuradores. É bom lembrar o conjunto de legislações durante esse período dos governos Lula e Dilma, como a própria delação premiada, o acesso, o portal, o acesso à lei de informação, o portal da transparência, repito, os investimentos na Polícia Federal e outros. Ou seja, dotando o Estado brasileiro de instrumentos republicanos para que se possa, sim, combater a corrupção e, consequentemente, a impunidade. O que o presidente se revolta nesse artigo, senador Eumano, e com toda razão, é contra os abusos cometidos, inclusive por agentes de Estado que usam a lei como instrumento de perseguição política, conduzindo investigações de forma seletiva, com a complacência, infelizmente, de parte do judiciário e da conivência de parte da grande mídia, no flagrante violação ao Estado democrático de direito. Ou seja, é bom ressaltar aqui que, enquanto perseguem políticos do nosso partido, não só o presidente Lula, pouco se fala, por exemplo, dos 24 ministros do atual governo, onde nada mais, nada menos, 15 estão sendo investigados. O governo ilegítimo do senhor Michel Temer, vou repetir, 24 ministros, 15 estão pendurados aí, respondendo a processos de investigação. E quantos outros casos também, de vários outros partidos, tem políticos citados em delações e mais delações, sendo investigados, mas, de repente, o que se viu, inclusive no último processo eleitoral, foi um direcionamento muito forte,
ao presidente Lula e ao nosso partido, com o intuito, claro, de que essa ofensiva contra os integrantes do nosso partido pudessem trazer reflexo na conjuntura eleitoral, ou seja, nas eleições agora do último dia 2 de outubro. Então, o que nós queremos aqui mais colocar, senhor presidente, é que, veja bem, todo apoio às investigações. Agora, a investigação sem seletividade, sem direcionamento. Investigações dentro dos marcos do Estado democrático de direito. Porque nós não podemos, de maneira nenhuma, concordar com nenhuma violação ao Estado democrático de direito. Eu sempre, na minha vida pública, sempre me pautei pelo seguinte: o fato de alguém estar sendo denunciado, inclusive citado em várias delações, inclusive está sendo objeto, nesse exato momento, de investigação junto ao Supremo ou junto à Procuradoria-Geral da República, isso não me dá o direito de condenar aquela pessoa. O contrário, infelizmente, do que os nossos adversários sempre fizeram com o PT. Frente à primeira denúncia contra integrantes do nosso partido, nós vimos muitas vezes os partidos que fazem oposição a gente usar essa tribuna não só já criticar, mas julgar e até condenar. Não, nós não fazemos isso, não fizemos isso, nem fazemos isso. As pessoas têm o direito de provar sua inocência, têm o direito de se defender e, ao final, se for comprovada a sua inocência, seja inocentado. Se for comprovada a sua culpa, que seja punido com todos os rigores da lei. O que nós queremos deixar claro aqui, ao saudar, repito, a lucidez, a clareza, a sabedoria do artigo publicado pelo presidente Lula, nesta última terça-feira, no estado de São Paulo, que nós queremos colocar, chamar a atenção dos excessos do ponto de vista de seletividade, de perseguição, de abusos. Por exemplo, o papel da Polícia Federal. Nós temos que estar atentos. Polícia Federal não é para perseguir inimigos, nem proteger amigos, como nós vimos agora na recente disputa política eleitoral. O ministro de Estado, o ministro da Justiça, no domingo, ir para um comício lá em Ribeirão Preto, participar do comício, participar da disputa política e depois ainda dizer: olhe, podem se preparar que tem outra operação, vai ser deflagrada outra operação da Lava Jato na próxima semana. Isso é inaceitável. Isso é ferir, repito, os fundamentos do Estado democrático de direito. Isso é caminhar para o estado de exceção. Então, senhor presidente, eu quero aqui ressaltar que o presidente Lula analisou bem que essa caçada frente a ele, ao nosso partido, é parte da disputa política, embora consideremos esse um método repugnante de luta. É bom enfatizar que a prisão de figuras importantes, inclusive dos nossos governos, durante o período eleitoral, volto a dizer, tiveram claras motivações políticas e tinham como objetivo, repito, interferir no resultado das eleições municipais. Ficou muito evidente aquilo ali, né? Tanto é que foi denominado aquele período como uma verdadeira operação boca de urna contra o PT, dado o alvo que a operação naquele momento fez com a denúncia do presidente Lula, as prisões dos ex-ministros, as denúncias, etc., etc., como se, repito, nos outros partidos não tivesse políticos citados em delações e delações, inclusive o atual governo. Repito, não sei como é que esse governo se mantém, 24 ministros, 15 simplesmente pendurado nas contas da Justiça, respondendo, repito, mais uma vez, a processos de investigação, inclusive, na sua grande maioria, por atos de corrupção. Quero dizer, senhor presidente, que para desgosto daqueles que aviltam a democracia, para tentar conquistar a força o que perderam nas urnas,
o que perderam nas ruas, o que eles não conseguem pela via do debate, pela via das ruas, estão aí no governo, sem um voto. Estão no governo, não pela via do debate, não pela via das ruas, mas pela via vergonhosa de rasgar a Constituição, de inventar artifício, pedalada, inventar artifício de decreto, coisas, inclusive, que o governo agora está fazendo. Mas, enfim, voltaram o governo, repito, rasgando Constituição pela mão grande, sem ser pela via do debate, sem ser pela via exatamente da urna. Daí, e se explicar muito bem o medo que eles têm exatamente do presidente Lula. E se explica muito bem por que é que eles querem destruir o presidente Lula, por que é que eles querem destruir o Partido dos Trabalhadores. Eles querem destruir o PT, querem destruir o presidente Lula, querem destruir a esquerda, querem destruir o campo popular democrático, porque sabem que 2018 vem aí. E se for pela via do debate e pela via da urna, eles vão levar cartão vermelho. Pesquisa Vox Populi, divulgada ontem, revela que mesmo alvo, dessa caçada implacável contra o presidente Lula, dessa campanha de perseguição, pesquisa Vox Populi de ontem revela que o presidente Lula lidera a corrida para a disputa presidencial com mais de 34% de intenções de votos, apesar, repito, de todas as tentativas de enxovalhar a sua imagem, porque ele vem sendo vítima, repito, o presidente Lula, de um processo repugnante, criminoso, de leviandade, de calúnia, porque boa parte não admitem um trabalhador com a história e a biografia que ele tem, ter chegado a 2 vezes presidente desse país, ter feito o que ele fez por esse país, ter passado para a história como o melhor presidente desse país. E o povo não esquece, tanto é que, repito, estão aí. Concedo mais 2 minutos para Vossa Excelência concluir o seu pronunciamento. Só para... Não, exatamente. É isso mesmo, aqui é o debate. Então, só para colocar, senhor presidente, é isso que explica o pavor que as elites têm do presidente Lula. Por isso, essa tentativa, repito, de destruí-lo, mas não conseguirão. Eu quero, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência que seja consignado nos anais desta Casa, repito, o belo artigo que acabei de tecer considerações, publicado pelo presidente Lula na Folha de São Paulo, cujo título, Porque Querem Me Condenar. O artigo publicado na última terça-feira. Quero ainda aqui também, senhor presidente, colocar muito rapidamente aqui, que eu não poderia também, nesse momento, deixar de registrar aqui o grito de milhares de estudantes brasileiros que já ocupam mais de 769 escolas do país na luta contra a PEC do 241, a proposta de reforma do ensino médio e a tentativa de calar o pensamento crítico nas nossas escolas através do projeto de Escola Sem Partido. No dia de ontem, senhor presidente, nada mais, nada menos do que aproximadamente 1.000 estudantes da Universidade Federal, lá do meu estado, Rio Grande do Norte, estiveram no centro de convivência, lá do campus central, para participar de uma Assembleia Geral, convocada pelos estudantes, que ratificou o indicativo de greve e aprovou um calendário de lutas. Quero dizer que foi uma assembleia histórica a que os estudantes da UFRN fizeram lá no campus central, lá em Natal, no dia de ontem. Histórica pela participação. Essa mobilização lá dos estudantes da UFRN do meu estado se... Senadora, nós temos 17 oradores inscritos
Já lhe concedemos 6 minutos além do tempo regulamentar. Concedo 1 minuto para Vossa Excelência concluir o seu pronunciamento. Sendo que a essa luta lá dos estudantes da UFRN se soma também a mobilização dos estudantes do IFRN também. Nós já temos 12 campos do IFRN mobilizados, ocupados pelos estudantes. E a essa luta se soma mais de 800 escolas ocupadas nesse exato momento. E essa mobilização dos estudantes, esse inconformismo dos estudantes, essa indignação dos estudantes, essa revolta dos estudantes, se deve exatamente a quê? A um governo autoritário, insensível, a um governo que quer acabar com o presente e com o futuro da educação, quando manda uma MP 746, uma reforma autoritária do ensino médio. E quando a ela se associa uma PEC criminosa, que é a PEC 241, pelo impacto violento que essa PEC trará para o destino de áreas fundamentais, de direitos fundamentais do povo brasileiro, como é a saúde e a educação. Então, aqui, toda a nossa solidariedade